Escapulário de porta. Conforme ensinado anteriormente, no vídeo indicado acima, reduza o molde e faça 2 vezes as pernas do coelho entrando na toca. Recorte arame de número 20, 4 vezes o tamanho de 40 centímetros, perfure a lateral da perna 2 vezes para que se passe o arame, faça 2 furos de um lado e do outro, passe o arame, prenda-o e em seguida prenda no arco já reservado, também com o tamanho de 50% do tamanho anterior. Esse está com um diâmetro de 23 centímetros e uma abertura interna de 15 centímetros. Escolha o local onde prenderá as pernas, passe o arame 2 vezes em torno e prenda-o, travando o arame, fazendo voltas. Faça dos 2 lados. Repita o processo com os 2 arcos. Agora a decoração. Faça mini ovinhos de diversas cores em tom pastel. Aqui foram feitos 80 ovos, 40 para cada arco. Separe as cores e divida para os 2 arcos. Fiz também algumas cenourinhas para adornar um pouco esses ovos. Vá colando delicadamente, passando cola quente só na parte de baixo e deixe que a posição dos ovos seja um pouco levantada. Para fazer o acabamento na parte de baixo dos ovos, preguei 2 cenourinhas, uma de um lado, outra do outro. E assim fui distribuindo os ovos ao colá-los, intercalando as cores para que ficasse bem colorido.
Na distribuição, faltou alguns ovos. Vou pegar alguns do outro monte para finalizar o primeiro arco. Primeiro arco finalizado. Passemos agora para o segundo arco, fazendo a colagem conforme já foi explicado anteriormente. Vá fazendo a sua distribuição até terminar todos os ovos, fazendo a finalização na parte de baixo com as cenourinhas. E vamos colando todos os ovinhos com pano, uma boa distribuição. Centralizei as duas cenouras restantes para fazer o acabamento, pois os ovos não serão suficientes para finalizar a colagem. Terminei a colagem dos ovos. E novamente, trabalho finalizado. As duas mini guirlandas praticamente prontas. Passando agora para a colagem das orelhas. Posicione as orelhas, passe e cole. Cole na parte onde deveria ser a cintura. Aperte o corpinho com força contra a superfície que você estiver trabalhando, para que você não se queime. E depois dê movimento às orelhas.
reserve esta parte. Escolha o tecido para o corpo do seu escapulário. A medida do tecido é 32 centímetros por 2 metros. Faça as emendas necessárias e feche como se fosse uma tripa. Vire o seu trabalho e ajeite para a parte seguinte. Reserve o tecido e recorte no papelão com cerca de 15 centímetros. Na parte onde ficará em cima da porta, faça um recorte de papelão com a largura da sua porta. Essa largura é em torno de 4 centímetros. Recorte e emende com durex, fita de pacote mesmo. Dobre e meça no papelão se foi suficiente. Caso não seja, recorte a parte faltante no papelão e emende com a fita de pacote. Feita essa emenda, vista a parte do tecido com o papelão. Se você preferir, você pode fazer essa parte do tecido com um tecido mais grosso, mais encorpado. Aqui eu utilizei um tecido que eu já tinha e ele é muito mole. Então, para estruturar, utilizei o papelão. Dobre a ponta do tecido para dentro e finalize com cola quente. Em seguida, faça uma costura à máquina ao longo de todo o corpo. Agora vamos à decoração. A costura foi feita. Para a decoração, o corpo do coelho ele fica um pouco para dentro do círculo. Então vamos fazer 3 suportes distribuídos na parte de trás do círculo para que o mesmo não fique torto. Observe a colagem. Faça os 3 pezinhos, cole com cola quente e depois adicione-os ao círculo na parte de trás. 2 de cada lado, aliás,
um de cada lado e um na parte de baixo. Pronto. Agora fixe-o no corpo de tecido. Assim deverá ficar as partes, o pezinho, para que dê melhor posicionamento, guirlanda, por assim dizer. Passe cola na parte de baixo, nas 3 partes, e fixe ao tecido. Posicione essa mini guirlanda numa distância de cerca de 15 centímetros acima da finalização do seu escapulário. Deixe apenas esse espaço. Fiz uma decoração e preguei-a cerca de 40 centímetros acima da mini guirlanda. Agora vamos para o outro lado. Repetindo os passos do primeiro ponto, ou seja, da primeira guirlanda, pregue os pezinhos, um de cada lado e um abaixo, passe a cola quente e fixe no tecido do seu escapulário, deixando a distância indicada. Do outro lado do escapulário foi feito um crucifixo que será fixado e com uma flâmula escrita e bordada com a frase "Ele vive". Foi passado
cola quente e fixada na diagonal. Posicionei a uma distância como a placa do outro lado, com uma distância de cerca de 35 centímetros. Recortei o molde de uma rosa retirada da internet, posicionei sobre o feltro e vou fazer 3 rosas no mesmo formato. É uma espiral e fui recortando em cima do risco. Esse passo será repetido nos 3 retalhos de feltro escolhido. Recortado as 3 cores, agora enrolamos. Eu utilizo um palito de churrasco fixo na ponta da flor, na parte interna, e vou enrolando para me dar uma ajuda. Enrolo um pouquinho, passo um pouquinho de cola quente e vou enrolando. A cola é só um pinguinho para dar firmeza à flor. Faço isso até terminar todo o tecido da flor. Ao final, tem um círculo que é para ser colado no fundo da flor para dar-lhe maior firmeza.
rosas finalizadas, uma cor-de-rosa, uma amarela e uma azul. Agora fixemos o crucifixo a uma distância de cerca de 35 centímetros. Passe cola nas costas do crucifixo e fixe ao tecido, um pouco na diagonal também. Vou pregar 3 florzinhas bem simples, recortadas em seu formato, e acima delas vou pregar as rosas, dando um destaque, uma proximidade maior da azul para a parte de baixo do crucifixo. Ao pé do crucifixo fixo as florzinhas e depois recorto num tom de verde mais vivo algumas folhinhas, só para dar um destaque às flores. E finaliza a colagem das flores. E para finalizar, fiz uma tira dobrada no mesmo tecido com cerca de 4 centímetros de largura, dobrada pela extensão do tecido, que é 1,5 metros. Fiz um laço duplo, amarrei com uma fita de 1 centímetro de largura num amarelo de tom mais forte, fechando o centro do laço. Laço pronto. Recortei uma flor retirada também da internet. Recortei em EVA um glitter num tom amarelo. Refilei no formato da flor e recortei 2 flores, uma para cada laço, um laço para cada lado do escapulário. Separei 2 florzinhas roxas feitas em crochê. Sempre tenho esse tipo de material para decoração prontas no ateliê. Recortei a flor e separei até recortar a outra. Fixei o laço na ponta do escapulário, colei a flor de EVA
sobre o laço. E a florzinha roxa fixeia sobre a flor de EVA. Finalizei uma ponta. Ajeitei o laço. Passei um pouquinho de cola para dar um maior movimento ao laço. Vamos pregar o outro laço. Laço pregado, flor de EVA colada, flor em crochê roxinha fixada sobre a flor de EVA. Ajeitei o laço. Vamos pregar a flor e a outra flor sobre. Escapulário pronto. Hora de adornar a sua casa. Se gostou, deixe seu like. Apoie o pequeno artesão. Compartilhe o vídeo. Inscreva-se no canal. Faça um comentário. Isso é muito importante para o canal. Ative o sininho para mais tutoriais. Obrigado por me acompanhar. Até a próxima.